Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito, é só olhar aqui para cima, tá? Não, mas não é para mim não, é para o apóstolo. Ele está com a cara de Mel Gibson aqui, que só Jesus na causa. É uma alegria estar aqui nessa linda igreja nessa noite, de ouvir os testemunhos e ouvir a voz do apóstolo. Isso me deixa com mais fé. E eu tenho um recado de Deus para essa igreja nessa noite. Alguém trouxe Bíblia? Então fique de pé com ela e abra a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 5. Quem encontrou, diga amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E só quem é descendente do leão da tribo de Judá, dê um grito de glória aqui, por favor. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: está preparado para ouvir? Diga: Deus vai falar conosco profundamente aqui nesse lugar. O livro do Apocalipse é chamado também de o livro da revelação. Livro da... É um livro místico, e por ser místico desperta nas pessoas o medo. As pessoas têm medo do que está escrito no livro do Apocalipse, porque julgam que o Apocalipse fala apenas de coisas ruins, ou de maldições, ou de pragas, ou de coisas que podem prejudicar o homem. E na verdade, o Apocalipse não é apenas o livro das coisas do futuro. O apóstolo São João, quando foi arrebatado ao céu, o Senhor disse para ele: você vai escrever em um livro sobre as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse não é só um livro do futuro. Ele traz ensinamentos do passado, do presente de João e do futuro dele, ou do nosso futuro. Quem entendeu até aqui, dê um glória a Deus bem forte. Então entenda que o capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele não trata apenas de um livro fechado, e dentro desse livro, escritos ou histórias que podem macular, machucar, coibir, proibir, ou trazer sobre os seres humanos o medo e o terror. Um dia, lendo o livro do Apocalipse, no capítulo 5, o Espírito Santo falou profundamente comigo. O Senhor me fez tentar entender que livro era aquele que estava sendo o ato da execução do capítulo 5. Mas um livro que não podia ser visto, não podia ser lido, não podia ser aberto. Um livro de tal magnitude deve ser um livro muito importante. E mais ainda, o homem que está dentro desta sala está observando que o livro está na mão ou no colo de um ser muito grande e poderoso. João estava na sala do trono de Jeová. E Deus, assentado sobre o trono, segurava esse livro nas mãos. Só que entrou dentro daquela sala um arauto, um homem que falava por aquele rei e gritava: ninguém na terra, nem debaixo dela, e nem em cima dela podia olhar para o livro, nem ler o que está escrito dentro dele, e nem desatar os seus 7 selos.
E o que acontece dentro do céu, porque João está dentro do céu, é algo que nós nunca mais vamos ver. Aconteceu apenas uma única vez, e aconteceu aqui na história que eu estou falando. Um homem chorou dentro do céu. Chorou aonde? Diga para o seu irmão, o céu não é lugar de choro. Olhe para mim, há uma promessa na Bíblia que o dia que chegarmos lá na entrada do céu, o próprio Deus vai nos esperar no portão. E Ele vai nos esperar no portão, tendo na sua mão o lenço da eternidade. É uma promessa que está escrito: Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus para empolgar o coração do pregador. Então eu imagino vocês que pela primeira e única vez na história, há um homem dentro do céu. E esse homem que está visitando o céu, entrou dentro dessa sala, viu Deus segurando no seu colo um livro. Era um livro gigante, era um livro grande, fechado por dentro, por fora, selado com 7 selos, ou seja, o selo dele era perfeito demais para que qualquer mortal pudesse olhar para o livro, pudesse abrir o livro ou pudesse ler o livro. João, quando olhou para aquele livro, como ele estava no céu em espírito, porque ele foi arrebatado quando estava na ilha de Patmos. E essa igreja é sábia, vocês devem se lembrar da história. João tinha quase 90 anos de idade. Era o último dos apóstolos que estava vivo. E para ele o imperador romano preparou a pior de todas as mortes. Se Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, se Tiago morreu ao fio da espada, se João Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até o seu corpo ficar em carne viva, e cada um deles teve uma morte truculenta, para João, o mais importante de todos os apóstolos de Cristo, foi preparado algo tremendamente horrível. Conta-nos a história que o rei procurou saber a forma da morte do colégio apostólico de Cristo e mandou que os seus súditos pensassem numa maneira de torturar o velho João com quase 90 anos. E eles encontraram uma forma que nenhum ainda havia experimentado. Criaram uma grande bacia, uma espécie de banheira, encheram de azeite fervendo e chamaram o velho João diante do imperador romano, e o imperador disse a ele: o seu fim será dentro daquele caldeirão de azeite fervendo, ou você pode mudar a sua história, negando Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Diz a história que o velho João, no auge dos seus 90 anos, encarou aquele imperador e disse para ele: Jesus em vida nunca me negou, por que eu o negaria agora? E o imperador furioso disse: então você vai morrer. Há quem diga que João gritou dentro da sala do rei, dentro da sala do imperador, dizendo: a morte não é minha inimiga, a morte é uma carruagem que me levará mais rápido à presença do eterno Deus. Tomado pela fúria, ele manda os soldados jogarem o velho João dentro daquele tacho de azeite fervendo. O encontro da carne envelhecida do velho com o azeite fez com que subisse uma fumaça muito grande, e uma cortina de fumaça se levantou. Esperavam gritos, mas os gritos não vieram. Na expectativa do palácio, quando a fumaça se foi, olharam dentro do tambor de azeite, dentro daquela banheira de azeite, e para surpresa, estava o velho João tomando um banho de azeite. Eu acho que foi o primeiro tratamento à base de azeite na pele enrugada, foi a do velho João. E João não gritou, não esmoreceu, e o imperador gritou: como é que o azeite que está aí não te queima? A história diz que João gritou mais alto, dizendo: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. João era cheio do Espírito Santo. Correu a notícia naquele reino de que João era indestrutível. Como era indestrutível, só havia uma maneira de se fazer com o imortal: tirá-lo do meio do povo e levá-lo então para a ilha rochosa, para a ilha de Patmos. Ao chegar na ilha de Patmos, o velho João foi deixado na margem do mar. Ninguém entrou dentro da ilha, tamanho era o medo que as pessoas tinham dela, porque ali estavam os piores homens, os piores bandidos, as bestas feras, mágicos. Na verdade os mágicos eram feiticeiros, pessoas que ninguém tinha coragem de tocar na vida. Eles desovavam naquela ilha. Soltaram o velho de mais de 90 anos ali na beira da praia. João tinha medo de entrar na ilha porque não sabia o que encontrar. Atrás dele tem um mar fechado, à esquerda e à direita uma praia que vai dar uma roda ao redor daquela ilha, ou seja, não tinha saída. Quando João vê que não tem saída para frente, nem para trás, nem para os lados, o velho de 90 anos procura o único caminho que o crente deve procurar quando as portas se fecham.
Se não tem saída para frente, para trás, nem para os lados, João encontrou uma saída para baixo. Caiu de joelhos naquela praia. Ao cair de joelhos, ele fez algo que nós fazemos, nós mortais, quando queremos falar com alguém, a gente bate na porta com a mão. João bateu na porta do céu, mas não foi com as mãos, foi com os joelhos. Quando os joelhos dele bateu na porta do céu, o céu se abriu. Quem já leu o Apocalipse vai lembrar João dizendo assim: e eu, enquanto gritava, ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E quando ele olha, ele encontra o Messias dele, o melhor amigo dele. Só que o melhor amigo dele agora não é só um cordeiro, ele enxerga um leão de verdade. Porque Jesus aparece para João lá no Apocalipse com os cabelos brancos como a lã branca, os seus pés como latão que saíra da fornalha reluzindo, o seu corpo coberto com um linho branco e fino e um cinturão de ouro traçando o seu peito, os seus olhos como chama de fogo e da sua boca uma espada aguda de 2 fios, que gritou para João dizendo: João, se as portas se fecham na terra, sobe para cá, sobe para cá. João enxergou o Messias, o seu corpo foi prostrado naquela ilha e o espírito dele foi arrebatado. João vai ao céu e ele visita todas as pairagens do céu, e lá no céu Deus liga uma tela, uma espécie de telão como esse aqui atrás de mim, e vai passando para ele num controle remoto as coisas que eram, e João enxerga o passado. As coisas que são, João enxerga o tempo político e religioso do seu tempo. E aí Jesus diz: agora você vai ver as coisas que hão de acontecer. E João enxerga todo o futuro. Eu só queria lembrar esta igreja que o Deus de João não mudou. E se ele quiser nessa noite arrebatar alguém aqui, se ele encontrar alguém que tenha coragem e vontade, é só começar a encher esse lugar de louvor e adoração, que daqui a pouco o Espírito do Senhor pode te convidar a uma viagem. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí? Depois de algumas viagens ali dentro do céu, ouvindo Jesus, o Senhor deu a ele uma ordem, e a ordem que Jesus deu para ele foi violenta. Jesus disse para ele: tudo que você ver, escreve num livro. Pastor, por que esta ordem foi violenta? Uma coisa é você pegar uma caneta e um papel, olhar ao seu redor aqui na terra e escrever o que você vê. Veja uma parede feita de reboque ou toda rebocada, feita de tijolos. Veja um piso feito de marfim. Veja um púlpito de madeira. Veja um homem bonito feito de carne e osso, mais carne do que osso, e por aí afora. Uma coisa é você desenhar o que você vê aqui. Imagina você sair da terra e chegar num ambiente completamente sobrenatural. E aí Jesus disse para ele: tudo que você vê, escreve. Eu não queria estar na pele dele, porque ele tentou escrever para nós como é o céu. E ele falou para nós que o céu é de um jeito que, com todo respeito, com o conhecimento que eu tenho do mundo espiritual, não posso acreditar que é daquele jeito. João disse que o chão do céu é feito de ouro. Ah, pastor, mas então o senhor não acredita que o céu seja feito de ouro? Não, não acredito. Porque o ouro é um produto da terra. O ouro pode ser destruído. O ouro pode ser queimado, derretido, virar poeira até. Moisés mandou pegar o bezerro de ouro, derreteram ele, pegou o pó do ouro e deu para o povo beber. Ora, o céu é um lugar indestrutível. Pastor, o que aconteceu então? João, coitado, foi obrigado a enxergar e escrever o que ele imaginou que viu. Ele não viu ouro no céu, mas ele viu o chão reluzir como o ouro. A matéria feita do céu é muito maior do que o ouro. João viu a cidade onde nós vamos morar, e ele disse que a cidade é cercada por um muro, e o muro tem 12 faixas de pedras. Ele falou que tinha o jaspe, o carbúnculo, o topázio, o berilo. Ora, no céu não existe pedras, porque pedras são coisas da terra. Ele viu algo lá que brilhava verde como jaspe, que era negro como topázio. Ele viu coisas, ele viu cores extraordinárias. Eu fico com pena de João, porque ele traduziu na linguagem humana aquilo que ele viu, e por ter traduzido, os homens mal compreendem o que leem. Mas um dia, aquilo que nós lemos, vamos enxergar com os olhos. E se o arrebatamento da igreja se der por esses dias, e daqui do Brasil só 2 crentes subir, eu tenho certeza que eu sou o primeiro. Quem é o segundo que vem atrás? Então não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus. Pronto. É esse João que agora entra dentro de uma sala, e lá na sala enxerga o tal livro que eu falei.
E João, quando viu que o livro estava fechado e alguém gritou dentro da sala: ninguém pode ler, olhar e nem desatar os selos desse livro, a Bíblia diz que João chorava muito. O que é chorar muito? João chorava convulsivamente, compulsivamente. Ele chorava de desespero. E eu fiquei imaginando com a minha mente, por que é que João chorava? Que livro era aquele? Que livro é esse que fez o apóstolo mais amado de Jesus chorar deliberadamente dentro do céu? Estudando os escritos sagrados e buscando um pouquinho do conhecimento judeu, eu descobri que aquele livro de João tem um nome, dado pela linguagem teológica, que é um nome muito bonito. É o livro da redenção da humanidade. É tão bonito o nome que ninguém mais dá atenção para ele. Tanto é que eu falei, não houve uma reação sequer aqui dentro, porque ninguém está nem aí para esse livro. Mas esse livro tem um apelido dado pela Bíblia, e toda vez que a gente lê o apelido, isso mexe com a gente. Aquele livro era o livro da vida. Ah, melhorou. Vou falar de novo. Aquele livro era o livro da vida. O que é que tinha escrito dentro daquele livro, pastor? Respira fundo. O seu nome. O meu nome. O nome da sua família que ainda não é salva, mas está lá, tem promessa, vai ser salva. O nome de todos os que vieram antes de nós. O nome das pessoas que vivem no nosso tempo e aquelas que Jesus vai salvar ainda. Pastor, calma aí, se esse livro é um livro da vida e eu tive esse momento de alegria, por que João chorava? Respire fundo, levante a mão direita para o céu, agarre o ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa com carinho até ela ficar irritada, tire ela do lugar. Ó, tem gente que nem para fazer isso presta, é para agarrar o ombro do irmão, chacoalhar ele até ele ficar irritado. Isso, diga: Jesus te trouxe aqui para sacudir a sua salvação nesta noite. Se o seu nome está escrito lá mesmo, é melhor começar a provar. Quem tem o nome no livro da vida não fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quem tem o nome escrito no livro da vida não pode dar um grito de glória a Deus, tem que dar um berro de glória a Deus. Pronto. Vou pedir ao meu musicista para diminuir o ritmo, porque agora é tenso. Pastor, por que é que João chorava? Porque aquele livro não era apenas um livro, ele era um testamento. E o que é um testamento? Um testamento é um documento deixado por alguém que tem posses. E a pessoa que tem posses, ele pega todos os bens que ele tem e deixa para as pessoas que ele ama. Só que o testamento só presta quando a pessoa que atestou morre. Só pode ser aberto e lido por um advogado quando aquele que atestou morre. João em espírito dentro do céu, e isso é uma revelação, no céu não se conversa. Como Deus é espírito e nós viemos dele, porque a carne fica aqui, o espírito volta para ele. O nosso espírito é ligado a ele. No céu, João não precisava perguntar nada. Tudo que ele via, por estar ligado direto a Deus, ele tinha conhecimento. Quando ele olhou para o livro, ele já sabia que era aquele livro. Antes de dar um grito de glória a Deus, porque aquele era o documento que dava a ele a salvação, entrou alguém gritando dentro da sala: ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela, pode sequer olhar para o livro. Se não pode olhar o livro, não pode abrir o livro. Se não pode olhar e abrir, também não pode ler o que está escrito no livro. E se não pode ler o livro, o testamento não presta para nada. Os nomes que estão lá dentro nunca vão receber a herança. E João entendeu que se o livro não fosse aberto, não haveria salvação. Se o livro não fosse aberto, não haveria esse culto aqui hoje. João entendeu que sem o livro aberto não haveria essa música linda que nós ouvimos. Se aquele livro não fosse aberto, você não tinha chorado de emoção aqui nesta noite. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria línguas estranhas, não haveria fé, não haveria força, não haveria coragem. Se aquele livro não fosse aberto, Satanás andaria pelas ruas da nossa cidade em um carro de ferro, transformando os homens e mulheres todos em escravos. Aquele livro precisava ser aberto, mas lá no céu, não foi na terra não, lá no céu alguém gritou: ninguém pode tocar desse livro.
A minha Bíblia diz que João, quando entendeu isso, ele começou a chorar muito. Mas quando ele começou a chorar muito, e aqui João está me dando um exemplo, de que aquilo que os olhos não entendem, as lágrimas trazem a existência. Choro de crente não é normal. Quando um dos filhos de Deus derrama uma lágrima, essa lágrima aparentemente ela cai no chão, mas espiritualmente não. Um anjo que acampa ao seu redor pega uma taça e ele colhe essas lágrimas. A minha Bíblia Sagrada diz que Deus colhe a oração, o clamor e o choro dos crentes. E esta lágrima é derramada diante do trono de Deus. E Deus sente o perfume dela. Quando a lágrima tem um perfume forte, ela tem o poder de fazer Deus ficar de pé no trono. E o choro pode terminar. É por isso que há um versículo na Bíblia muito lindo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Só quem crê nisso dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Quando João começou a chorar, se levanta dentro daquela sala um outro homem. E esse homem de branco vem flutuando, porque no céu também não se anda. Vem flutuando. E quando chega perto de João, pega o apóstolo chorando. E o homem diz assim: João, não chores. Oh, glória. Aí eu vou falar de novo. João, não chores, João. E eu imagino João, sem falar, telepaticamente dizendo para ele: como não chorar? Você é anjo, você já é salvo. Eu sou homem. Se aquele livro não for aberto, eu nunca vou vir morar aqui. Os meus nunca vão vir morar aqui. Se aquele livro não for aberto, foi em vão a morte de todos os apóstolos, a morte de todos aqueles que sofreram nas mãos dos romanos. Se esse livro não for aberto, não virou nada, não adiantou nada trocar a minha vida pela cruz de Cristo. E aí então o homem dá um sorriso e diz: João, já encontramos a solução. E João diz: como? E o homem aponta para um canto daquela sala e diz: olha ali, João, quem é que vem? E João olha e vê um ser todo poderoso. E João pergunta: quem é ele? E o homem de branco diz: João, eis ali o leão da tribo de Judá, João. Eis ali a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem entendeu até aqui, dê um glória a Deus. Agora eu vou te convidar a uma outra viagem. Nós vamos sair do último livro da Bíblia e vamos para o maior livro profético do Velho Testamento. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta messiânico. O capítulo é o de número 6. E o versículo é o de número 8. Pessoas da minha época, gente da minha geração, que foi a alguns congressos missionários, tem na memória esse texto. É o texto áureo das manhãs missionárias. Alguém encontrou aí? Isaías capítulo 6, versículo 8? Nesse capítulo 6, no versículo 8, há uma pergunta e uma resposta. A pergunta é: e agora? A quem enviarei? E há uma resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta vem: eis-me aqui, envia-me a mim. O capítulo 6, do versículo 8 de Isaías, usado em manhãs missionárias, precisa nesta noite ser desmistificado. Preciso trazer para vocês a verdadeira história do capítulo 6 e do versículo 8. Como eu disse a princípio, o Apocalipse não é um livro apenas do futuro, ele é um livro das coisas do passado. A visão do capítulo 5 do Apocalipse é a mesma visão do capítulo 6 de Isaías. Só que cada um dos escritores escreveu de uma forma e de uma poesia diferente. No capítulo 6, quem está gritando: e agora quem enviarei, quem há de ir por nós? Não é Isaías, não é o tio dele que morreu, o rei Uzias. Quem está gritando esta palavra é o próprio Deus. Deus falava com os profetas na calada da madrugada. E numa bela madrugada, Isaías teve a visão. Ele olhou no céu e viu Deus assentado no trono com as mãos na cabeça. Deus olhava para a terra desesperado. E Deus gritava: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por que esta pergunta, pastor? Pergunte para mim, por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque quem conhece a Bíblia vai entender que cada uma das pessoas da Santa Trindade
teve uma parcela de participação no encontro do homem na terra. Se pegarmos o Velho Testamento inteiro, vamos ver a figura sendo enaltecida de Deus Pai. Se entrarmos pelo Novo Testamento, veremos que Deus Pai é colocado quase que em segunda pessoa, mas quem aparece mais é Deus Filho. E vemos que Jesus, antes de sair da terra, ele diz: eu vou, mas eu enviarei outro para ficar aqui. E hoje nós vivemos numa dispensação que é chamada dispensação do Espírito Santo, porque quem está aqui entre nós é o Espírito Santo. Humanamente falando, Jesus não está aqui agora. Pastor, mas ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu. Sim, Jesus pessoalmente, fisicamente, ele não está aqui agora. Ele está sentado à direita de Deus Pai no céu, porque o Pai disse para ele que todo poder foi dado a ele no céu e na terra. Os serafins estão perto dele. Como é que ele está aqui então? Quem está aqui agora é o Espírito Santo, que tem uma procuração dele. O Espírito Santo está aqui representando Jesus. Então ele está entre nós porque o Espírito Santo está aqui. Então, se pegarmos o Velho Testamento, começando em Gênesis, indo até Malaquias, teremos as primeiras 5 dispensações da Bíblia. Dispensação humana. Nós temos a dispensação dos seres que cuidavam como organização humana, como organização política. Nós temos a dispensação das leis. Enfim, são 5 dispensações em que Deus vem à terra e tenta convencer a raça humana de que Ele é Deus. Deus criou uma raça muito peculiar. O ser humano é a raça mais difícil que Deus criou, porque Deus criou um ser que, embora tenha terra, dentro dele tem algo divino. Você consegue entender isso ou não? Se você visse um anjo aqui agora, você veria que o anjo é feito completamente da essência celeste. O anjo, ele carrega dentro dele o céu por completo. E se colocássemos do outro lado um cachorro ou uma vaca, teríamos um animal que só tem terra dentro dele. O animal não tem espírito. Não existe céu para os animais. A vida do animal começa aqui e termina aqui. É por isso que quando você está comendo aquela picanha em casa, você não tem remorso. Você já viu alguém comer uma picanha chorando, dizendo assim: ai, tadinha da mimosa, era tão bonitinha. Você nunca vai ver ninguém comer um galetinho, um franguinho, dizendo assim: tadinho do cocó, o cocó era tão bonitinho. Por quê? Porque a nossa consciência não dói quando comemos carne, porque os animais nasceram para isso. Eles não têm espírito, são alma vivente. Já os anjos não têm alma. Os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Um belo dia Deus teve um sonho. Ele resolveu pegar a essência dos anjos, que é espírito, e pegou a essência dos animais, que é alma mais terra, e juntou tudo. Resultado: você. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Deus juntou o céu e a terra, e o produto final foi você. Explica melhor, pastor. Explica. O anjo não pode morar na terra, assim como a vaca não pode ir morar no céu. Anjo fica no céu porque ele foi feito do céu. Vaca fica na terra porque foi feito da terra. Você é a única criatura do mundo que vive na terra e um dia vai viver no céu. Não entendeu ainda? Eu vou melhorar. Todos os seres Deus criou pelo poder da sua palavra. Os anjos saíram de dentro dele porque são fôlego de vida, sopro. Os animais, Deus gritou com a terra: faça os animais. Quando Deus foi nos criar, Deus arregaçou as mangas e disse: esse eu vou fazer com a minha mão. Eu estou pregando nessa noite para a única raça do universo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Consegue compreender isso? Só que quando Deus criou o homem, Deus arrumou um problema. Pergunte por quê? Porque o homem é um ser indomável. Os animais, você coloca ele atrás de uma jaula, ele fica quieto. Coloque o boi cercado através de uma cerca e lá ele fica. Até a Bíblia faz questão de dizer: se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém prenderia ele. Deus deu ao homem a sagacidade, a inteligência e o dom de escolher o que ele quer. E do Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, na dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, nas 5 primeiras dispensações, Deus Pai veio a esse mundo e tentou convencer o homem de que ele era Deus. Mas todos os homens que Deus levantou, o diabo derrubou. De Adão até Malaquias, não escapou um. Não, pastor, tem alguns heróis. Me diga,
Abraão, por exemplo, pastor, pois bem, Abraão, pai da fé, a minha Bíblia diz que um dia ele foi entrar no Egito, chamou a mulher dele e disse: se alguém perguntar o que você é minha, diga que você é minha irmã. Isso é uma mentira. E Jesus disse que quem mente é filho de quem? Não ouvi? Abraão foi pego pela mentira. Deus levantou Moisés para ser o maior pastor de Israel, e o maior pastor de Israel não conseguiu levar o seu rebanho até a terra prometida. Aliás, nem ele entrou. Deus queria um pastor que começasse dando a vida pelas ovelhas, e Moisés começa o ministério dele matando um egípcio e enterrando na areia. Era a forma do diabo falar: nem Moisés pode abrir o livro, porque Moisés é um assassino. Deus levanta Davi, que é um homem segundo o seu coração, mas mesmo o homem segundo o coração de Deus, dorme com Batseba e manda matar o marido dela. Ora, quem vai abrir o livro da vida não pode ser um adúltero. Deus levantou Sansão para ser o grande juiz e libertador de Israel, e o homem que ia libertar Israel morreu cativo no templo da Gon, quando caiu tudo em cima dele. Deus levantou um homem que era o princípio da sabedoria, Salomão, e o homem mais sábio do mundo morre louco, por causa dos amores de 700 mulheres e 300 concubinas. Todos os homens que Deus levantou aqui, o diabo derrubou eles. O diabo olhava para o céu e disse: quem o Senhor mandar, eu derrubo. De Gênesis a Malaquias, Deus tentou e não conseguiu. Quando Deus não conseguiu a atenção do homem, em Malaquias, Deus tranca o céu sobre a terra. Diga para o seu irmão: entre Malaquias e Mateus, entre o Velho e Novo Testamento, existe um período chamado interbíblico, de 400 anos. Quantos anos? Olhe para mim. 400 anos em que Deus não fala mais com o homem. Desaparecem os profetas. A nuvem, a Shekinah, some da história. Não há visão angelical na terra. Deus não aparece mais em forma teofânica, ou seja, em forma do anjo do Senhor. Por 400 anos, Deus abandonou o mundo, se trancou dentro do céu. E pergunte para mim, o que ele passou a fazer, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Ele voou para dentro do céu, se trancou lá dentro, botou a mão na cabeça, olhou para baixo e disse: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E os anjos olharam para ele e gritaram: ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem em cima da terra, foi encontrado digno de abrir o livro. Quando tudo parecia perdido, à direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias. O seu nome, Cristo, na terra é conhecido como Yeshua, o Mashiach de Israel. À direita de Deus Pai no trono, o filho olha para ele, vê o pai desesperado e diz assim: pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Não, você não entendeu, eu vou desenhar tudo de novo. Deus olhou para a terra, de Gênesis a Malaquias, não teve um homem capaz de morrer por nós, não teve um homem puro, não teve um homem santo, não teve um homem que agarrasse o diabo pelo chifre e esfregasse o focinho dele no chão. A raça humana estava condenada e Deus gritou: e agora a quem enviarei? E lá no Apocalipse o anjo gritou: não tem ninguém. Quando não tinha ninguém, Jesus se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu passo a falar agora é muito forte. Prepare o lenço aí para recebermos um batismo de quebrantamento aqui. Eu imagino o diálogo entre o pai e o filho. Quando Deus diz: e agora quem enviarei? E Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu imagino o pai dizendo: mas eu e você somos um. Quando eu fui, você foi em mim. E o que é que você pode fazer que eu não fiz? Eu imagino Jesus dizendo: meu pai, o Senhor, quando tentou conquistar a raça humana, o Senhor fez o melhor que podia. Deus, quando veio falar com o homem, Ele não veio de igual para igual. Ele veio como Deus. E como Deus, Ele vinha em cima das nuvens. Quem quisesse ver Deus tinha que olhar para cima e reconhecer que Ele era Deus. Quando Deus queria punir o homem, Ele abria a terra e a terra engolia os homens. Quando Deus queria punir alguém, Ele derramava fogo sobre a terra.
O Deus que veio para convencer a raça humana era tão poderoso e grande que os homens, ao invés de terem temor, tiveram medo. Pastor, temor e medo não é a mesma coisa? Não, é diferente. Temor, o exemplo simples. Um filho tem 40 anos e é atleta, halterofilista, parrudo, forte. O velho pai dele tem lá os seus 70, 80 anos. O velho pai, cada velho dá um tapa no rosto do filho. E o filho, ao invés de revidar, ele abaixa a cabeça. De medo? Ele tem medo do pai, porque se ele resolver pegar o pai, ele mata o pai. Ele respeita. Temor é respeito. E medo? Medo é terror. Os homens não temeram Deus. Os homens tiveram medo de Deus. E não era isso que Deus queria, Salgado. Deus não queria que o homem tivesse medo dele. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não é um ser que tem numa mão um cajado e na outra um chicote pronto para te espancar. Não. Deus queria ser pai da humanidade. E é claro que o pai tem horas que ele fica bravo, mas ele faz de tudo para ver o filho bem. O desejo de Deus é ver você sair daqui voando hoje, ao encontro dos seus sonhos e dos seus milagres, porque Ele é o seu pai. Mas naquele dia, quando Jesus olhou para a terra e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, o pai deve ter questionado: mas eu já fui. E o filho dizendo: Pai, mas quando o senhor foi com o melhor que o senhor tinha. E o melhor que o senhor tinha, o senhor apavorou o homem. Nós criamos uma raça que nós não compreendemos. E por que nós não compreendemos? Porque nós nunca vivemos como ela. Meu pai, eu imagino Jesus chamando um pai num canto e dizendo: olhe lá para baixo agora, escolhendo um dos continentes da terra. Olha aquele homem, estou vendo ele. Por que ele chora? E Deus, como é todo poderoso, diz: ele chora porque ele perdeu um filho. E Jesus pergunta para o pai: que dor é essa? Nós nunca perdemos ninguém. Porque ao perder o filho, ele está amaldiçoando o Senhor. E o Senhor, como Deus, vai matá-lo. Agora, por que ele está amaldiçoando o Senhor? Porque ele perdeu um filho. Mas que dor é essa que leva o homem a abandonar a fé? Nós nunca experimentamos isso. Jesus fazendo o globo terrestre girar. E aquela mulher, por que chora, meu pai? Ela chora porque foi traída. O marido a trocou. E que dor é essa? Nós criamos essa dor, esse sentimento, mas nós nunca experimentamos esse sentimento. Gira o globo, por que aquela criança chora? Chora de fome, meu filho. E que dor é essa, pai? Que dor é essa que nós nunca sentimos? Nós nunca passamos fome. Por que chora aquela outra criança? De frio, meu filho. Mas nós nunca sentimos o frio. Nós criamos e nunca sentimos. E depois Jesus termina dizendo: Pai, só tem um jeito de entender o homem. E qual é, filho? É a gente viver o que eles vivem. E como você pensa em fazer isso? Eu penso em deixar o céu, abandonar a minha glória, abandonar o meu poder, abandonar tudo que tenho e descer lá e ser um homem também. Eu quero viver com eles, eu quero comer com eles, eu quero chorar com eles, eu quero sentir frio, eu quero sentir fome, eu quero ser traído, eu quero saber o que é que eles sentem. Porque só se eu entender o que eles sentem, eu vou poder defendê-los. O apóstolo Paulo explica como isso aconteceu. Ele diz assim: ele, Jesus, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. E como carne, ele foi o meu herói. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Jesus Cristo foi o meu herói. Gente, eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. E desde criança na igreja, eu sempre aprendi o que é que faz uma igreja inflamar, Salgado. A gente vai criando experiência, e a experiência nos faz pregar mensagens e jargões que jogam o povo para cima, porque mexe com a alma deles. E eu, por um tempo, me tornei mestre em pregar assim, em falar só sobre possibilidades, em falar sobre milagres. Quer ver então, quando eu começo a pregar e começo a atuar? Quero me deixar feliz, me deixe pregar sobre Jesus em Betânia. Me deixe arrastar você com toda a multidão para frente de uma tumba dentro de um cemitério.
Me deixe falar para você, Jesus mandando as mulheres: tirem essa pedra, porque ela está entre eu e o milagre. Quando a pedra sai, Jesus olha para o fundo daquela rocha e grita: Lázaro, sai para fora. Só esta palavra incendeia a igreja. Quer me deixar vivo, cheio do Espírito Santo? É me deixar pregar sobre Jesus pisando em cima das águas, no meio da calada da madrugada. Ele vai pisando sobre as águas. É a maneira dele dizer: demônios ficam debaixo dos meus pés, problemas ficam debaixo dos meus pés, não há nada que não possa ficar debaixo dos meus pés. Eu sou pentecostal, eu amo pregar essas coisas. Mas quando eu amadureci, o tempo foi passando, quando eu comecei a tomar as primeiras pancadas, as primeiras traições, as primeiras chibatadas nas costas, as primeiras decepções, eu comecei a entender que essas mensagens de glória tinham um efeito momentâneo e não supriam a carência da minha alma. E foi aí que eu comecei a encontrar o outro lado de Jesus. E se eu amava o Cristo Deus, eu me curvei diante do Cristo homem. Porque quando eu vejo o Cristo homem, eu me vejo nele. Eu amo falar dos milagres, mas eu sou apaixonado em ver Jesus caminhando por aquela terra antiga e chegando numa terra de Samaria. Eles sentarem em cima de uma rocha, atrás de um zimbro, e dizer para os discípulos: vão naquela cidade, comprem comida porque eu estou cansado. E lá vem uma mulher miserável, pecadora, pegando água num poço. E ele, que era proibido pela religião dele, ele esquece a religião e diz assim: ô moça, me dá um pouquinho de água para beber, porque eu tenho sede. Eu me emociono com ele, porque ali sou eu, na caminhada da vida, andando pelo deserto da existência, cheio de sede. Às vezes os nossos amigos não nos dão água, e às vezes a gente é obrigado a se curvar diante de um inimigo, beijar o pé dele e falar: mata a minha sede, porque eu não tenho condições de encontrar água em outro lugar. Ali sou eu. Eu amo falar de Jesus voando lá no Monte Tabor, sendo recebido por Elias e Moisés. Mas eu sou apaixonado em ver ele saindo daquele deserto de 40 dias, capengando, e os anjos segurando ele por um braço e por um outro, e ele dizendo: tenho sede, tenho fome, alguém me dê comida. Porque ali sou eu, passando pelo deserto da vida. Ali é você. Eu amo ver Jesus chegar diante de um cego e dizer: que queres que eu te faça? Amo. Mas eu sou apaixonado por ele na noite em que ele foi traído. Quando ele entra dentro do jardim, e depois de entrar dentro do jardim, ele entra decepcionado. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque todos os amigos dele não puderam orar com ele nem uma hora, não puderam ajudar ele numa vigília. Gostavam dele quando ele multiplicava pão e peixe e levantava paralítico. O dia que ele disse: orem comigo, ninguém conseguiu orar com ele. Ali sou eu, Salgado. Ali é você que quando tudo está bem, todo mundo te paparica. Quando tem saúde, quando o carro tem combustível, todo mundo quer estar perto de você. Bastou as coisas desandarem e as pessoas acham que você é leproso. O meu Senhor passou por isso e venceu. Você vai vencer também. Você vai vencer também. Ah, meu Deus, eu amo, sou apaixonado por ver ele dizer assim: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Ali ele é o meu herói. Mas eu amo as palavras anteriores. Eu amo ver ele agarrado com as mãos tremendo e dizendo: tem jeito de passar de mim esse cálice? Tem jeito do Senhor aliviar o fardo da cruz? Tem jeito de eu não passar por essa prova? Tem jeito do meu filho não ficar doente, do meu casamento não romper? Tem jeito de eu não ficar desempregado? Tem jeito. Porque esse é o nosso medo. O que nos afasta de Deus é a insegurança. E Jesus esteve aqui para nos ensinar que Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Deus pode não estar falando, mas Ele está te ouvindo e Ele está te vendo. Ele não te dá uma prova maior que a que você pode passar. Mais cedo ou mais tarde você vai romper.
mais cedo ou mais tarde você vai dar um pulo, um grito, e as pessoas que iriam te procurar num cemitério, numa cova, vão encontrar um bilhetinho escrito lá: desculpe te frustrar, mas ontem eu ressuscitei, porque o meu Redentor vive! Vive! Eu amo, sou apaixonado em ver ele ir na casa do centurião Jairo e dizer: não tema, sua filha não dorme, não morre, sua filha só está dormindo, eu vou acordá-la. Eu amo ver ele trazer à vida aqueles que estavam mortos. Mas eu sou fã do Cristo homem, pendurado no alto da cruz, olhando para o céu, procurando o Pai, e o Pai virou as costas para ele, e ali ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O amor dele é tão grande que ele não quer falar na língua que todo mundo entende, para não escandalizar os que estão com ele. E ele ora em aramaico, uma língua que ninguém conhecia mais. Os homens que estão ali embaixo começam a gritar: ele está chamando Elias. E não era Elias. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali sou eu. Ali somos nós, que mesmo sendo obreiros, mesmo sendo pastores, pregadores, até com algum tipo de nome, passamos por vales às vezes que não temos forças para resistir. E mesmo tendo certeza da convicção da chamada, tem hora que a gente olha e diz: Senhor, o Senhor está comigo mesmo? E os dias que a gente acusa Deus: por que me abandonaste? Porque ali sou eu. Eu amo meu Jesus fazendo milagres, mas eu sou apaixonado pelos seus últimos minutos de vida. Quer perguntar o porquê? Porque nos últimos minutos de vida ele mostrou para mim o que acontece com quem vai para a cruz. Não dá para escapar da cruz. Quando a cruz vem, você tem que levar ela até o fim e suportar o suplício de estar pregado. Você é obrigado a olhar para cima e ver que de cima o milagre não vem. Depois de olhar para cima, Jesus olhou para frente, e todos os que ele havia matado à fome e curado estavam ali, não fizeram nada por ele. E aí, como lá de cima não vem milagre, daqui da frente não tem ninguém que o ajude, Jesus faz aquilo que todo mundo que está na cruz é obrigado a fazer: olhar para baixo. E ao olhar para baixo, todo mundo olha e diz assim: está vencido. Só que quando ele olha para baixo, ele encontra lá embaixo duas pessoas que nunca abandonaram ele: a mãe e o melhor amigo. Ele está morrendo e está ensinando: quando tudo se fechar, você tem onde se apegar. Família é o porto seguro. O melhor amigo é aquele que vai com você para a cruz. Eles não vão ficar perguntando: o que é que você fez para estar aí? Por que é que você fez para estar aí? Não, eles estão embaixo da cruz se sujando com o seu sangue e estão dizendo: eu estou com você aqui e não abro mão de você para nada. Fico com você até o fim. Quem entendeu, dá um grito de glória a Deus aí. Ali sou eu. E agora vem a parte mais linda, pergunte qual? 3 dias depois de morto, quando todo mundo já não acreditava mais. Quando todo mundo tinha desistido, quando estão indo lá com pena para embalsamar o corpo, cadê o corpo? Só tem 2 arautos dizendo: por que procurais entre os mortos o que vive? Não está mais aqui, já ressuscitou. Mas não é isso que eu aprendo. O que eu aprendo é agora. Pergunte onde? No meio do jardim. Uma mulher sai desesperada gritando, e ela vê de longe um homem de costas, e ela pergunta: horteleiro, hortelão, jardineiro, onde colocou o corpo do meu mestre? E o tal jardineiro vira as costas e diz assim: Maria. Quando ele diz Maria, lá vem Maria correndo, um Raboni, Rabiesto. Quando ela vai tentar tocar em Jesus, Jesus se afasta e diz: não me toque. Ela para e pergunta: por quê? E ele diz: porque eu ainda não fui glorificado. Ele está dizendo: eu sou só ressuscitado. É o homem mesmo que morreu, é o homem mesmo que ressuscitou. Não tem nada a ver com o céu ainda, é terra.
Ele está dizendo assim: eu ainda não fui glorificado. Eu ainda não fui. Se ele não foi glorificado, o corpo só estava e não o corpo estava então ressuscitado. E quando ela foi tentar agarrar o corpo, ele disse: não me toques. Era Jesus mandando um recado para nós. Pergunte qual? Só falam se você se ajeitar na cadeira, murchar a barriga e estufar o peito. Era a maneira dele dizer assim: ainda como homem, depois de ter sido vencido e crucificado, chegará um dia, quando verem que você se safou daquela, quando verem que você está de pé de novo, vão querer tocar em você de novo. Aí é a sua vez de dizer: agora ninguém toca mais em mim. Ninguém mais toca em mim, até que o meu nome brilhe nas luzes da ribalta, até que o seu ministério exploda dentro de São Paulo, até que o seu marido volte para casa, até que o seu filho termine os dias cantando no coral da igreja, até que a sua conta no banco seja curada, até que Jesus te tire do último lugar da fila e te coloque no primeiro lugar da fila. Ninguém mais vai te tocar. Quem crê nisso, dá mais um grito daquele tamanho. Ele é o leão da tribo de Judá. Foi ele quem rompeu e venceu para abrir o livro. Eu amo ver a Jesus nos seus momentos de dor, porque ali sou eu. E o que eu vou te falar agora é para te deixar seguro. Hoje ele está sentado à direita de Deus. A lei habita no coração do Pai. Deus não é advogado, Deus é juiz. Deus é o quê? Advogado é o Filho. O Pai não é advogado. O Pai é juiz. Todos os dias, e eu não duvido que esteja acontecendo isso nesse exato momento, diante de Deus tem um promotor. E o promotor, usando a sua beca negra, carregando um livro na mão, porque é com esse livro que ele vai mostrar que eu e você somos condenados. Ele pega a Bíblia. O diabo não precisa forjar mentiras para nos acusar, porque somos homens e mulheres falidos, caídos, desgraçados, homens e mulheres que, se não for misericórdia de Deus, vamos para o limbo do inferno. Todos pecam, todos os dias, deliberadamente. O promotor do inferno pega o livro e chega diante do juiz, e ele prova que nós merecemos a condenação, porque ele prova os nossos crimes. Mesmo o diabo sendo o pai da mentira, ele não precisa mentir para nos acusar. Ele pega a Bíblia. Esse livro tem 740 classes de pecados. Dá o dobro de são 2 anos. Um pecado por dia. É impossível não pecar. Repito, não há como viver nesse mundo sem pecar. E aí os homens, para aliviar o fardo, determinam pecadinhos, pecados médios e pecadões. Diante do juiz não existe isso. Todo crime é punido com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da. Olha para o seu irmão e diga: quem se safa? Não tem jeito. O promotor está diante do juiz, e juiz não tem conversa. Provou que você deve, ele levanta o martelo e determina a sua punição. A pergunta que não quer calar é: se todos nós pecamos, por que não tem ninguém morto aqui dentro? Aliás, tem uns que eu acho que só esqueceram de deitar, né? O infeliz não abre a boca nem para respirar. Ele fica desafiando o pregador. Cruza os braços, põe a mão aqui no queijo. Vamos ver se você é bom. Bom aqui é só Jesus, meu filho. Por que é que nós não morremos? Está pronto para ouvir? Oh, glória, aleluia. Quando o diabo nos acusa com 740 classes de pecado, e o martelo de Deus está em cima pronto para nos condenar, à direita de Deus levanta a mão do advogado. A gente não tinha nenhum advogado. Os homens do Velho Testamento não tinham advogado. Por isso padeceram. Não havia quem os livrasse.
Agora não tem mais isso. O diabo encontrou um que tem poder para escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus se levanta de juiz, eu posso defender aquele réu. O promotor recua, o juiz diz, você tem direito, advogado. E Jesus é o único advogado do mundo que pede a arma que condena, para provar que a pessoa pode ser aliviada. Ele pede ao promotor, me empreste o livro que você usou para condenar o homem. E ele pega o livro. E ele diz, Deus, Pai, juiz, é verdade. O pai da mentira não precisou mentir para condenar os que estão em Pirituba nessa noite. Do pregador àquele que está na rua, todos estão condenados pelo pecado. O juiz já pega a mão no martelo de novo. Que Deus é justiça. E o advogado diz, calma, seu juiz, eu não terminei a minha defesa ainda. Só que o mesmo livro que tem 740 classes de pecado, tem 32.270 promessas. Vou falar, 32.270 promessas. 8.000 delas é só sobre perdão de pecados. Não, você não entendeu. Tem 740 dedos te apontando, tem 8.000 te defendendo. E Jesus começa a recitar alguns. Senhor juiz, está escrito, se entrarem por um caminho contra eles. Entenda, toda vez que a Bíblia falar de inimigos sobre você, o único poder que o diabo tem é te acusar. Anote o que eu estou dizendo, o diabo não pode te matar, ele não pode roubar o seu filho, ele não pode destruir o seu casamento. O único poder que o diabo tem de fato é mexer na sua consciência e falar que você está condenado. É por isso que ele é o diabo, o acusador. Toda vez que a Bíblia fala de inimigos contra você, ela está falando de inimigos que te acusam, que caluniam, que pegam você no ponto fraco. Então toda vez que você ler um versículo de inimigos, entenda que Deus está falando de diabos. Jesus levanta e diz, se entrarem contra eles para acusar por um caminho, vão ter que fugir deles por 7 caminhos. Nenhuma arma de acusação prosperará contra eles. São promessas vivas da palavra. Se levantarem contra eles 11.000 demônios de acusação, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e eles não podem ser atingidos. O diabo está tonto, o promotor está embriagado, ele quer que acabe logo a audiência para ele se esconder no limbo da humilhação. E Jesus, para terminar em alta, ele diz assim, e para terminar, senhor juiz, quero citar um versículo que está escrito no Novo Testamento, em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te trouxe hoje aqui para aliviar a sua barra. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele ainda é Deus. Ele te trouxe aqui para te dizer que quem te acusou, dizendo que tudo acabou, não conhece Ele, porque Ele vai te levantar, Ele vai te pôr de pé de novo. Você acredita no que eu estou dizendo? Então dê mais um grito de glória a Deus, por gentileza. Aleluia! O livro está aberto. O leão da tribo de Judá está lendo nome por nome. O diabo te odeia porque sabe que falta pouco tempo para ele. O diabo está como uma pessoa que está afogando no meio do mar. Um dia eu estava na beira do mar e vi um salva-vidas olhando da beira da praia com binóculos, um homem se afogando. Eu disse, você não vai fazer nada? Ele disse, calma, tem que esperar. Eu falei, tem que esperar o homem morrer? Ele disse, não, tem que esperar acabar a força dele. Quando acabar a força dele, eu vou lá ajudar ele. E ele falou para mim, e o pior são os últimos segundos. Porque a pessoa busca uma força tão grande que se alguém for tentar salvar ela, ela afoga os dois. O diabo está desse jeito no mar. Ele está ouriçado porque sabe que falta pouco tempo. Ele olhou para o céu e viu o arcanjo pegar a trombeta. Ele está vendo o arcanjo polir a trombeta e ensaiar o toque. Ele viu que Jesus já saiu da sala do trono e entrou na sala real. Ele está trocando as vestes. O noivo está se preparando para o casamento. Ele olhou para a igreja e viu que a igreja está sendo queimada pelo poder do Espírito, porque ela está preparada para o arrebatamento. O diabo está desesperado. E a palavra de Deus para você hoje é essa: quando sair por aquela porta, não sai mais capengando. Se te mostrares fraco no dia da angústia, suas forças te faltarão. Você vai sair por aquela porta de pé. O crente tem que ser sábio. Eu disse que o crente tem que ser o quê?
A oração do crente tem que ser igual antigamente aqueles discos de vinil. Tem que ter o lado A e o lado B. Vou repetir. A oração do crente sábio tem o lado A e o lado B. Pergunta para mim, como é isso, pastor? O lado A é o lado que todo mundo pode ouvir. O lado B é o lado que só o diabo pode ouvir. O lado A é o lado que você entra dentro da igreja e começa a orar. Senhor, eu estou miserável, estou sofrendo, eu estou assim, estou assado, estou me desesperando, está faltando força, está faltando comida. Essa é a oração que todo mundo pode ouvir. Mas você tem que ficar esperto. Quando perceber que o diabo está chegando, vira a oração. Troca o disco, vai para o lado B. Qual é o lado B? É você se levantar e dizer, no meio de toda essa miséria, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer. Não dê ousadia ao diabo. Não dê ousadia a Satanás. Não tenha medo de obra de feitiçaria. Não tenha medo de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Não temas, não temas. O seu nome está escrito no livro da vida. E só quem tem o nome escrito no livro da vida fica de pé, por gentileza.